Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou seu professor aqui nesse nosso curso de Cálculo 1 com Python. E agora vamos falar do Projeto 1. Finalmente a gente vai juntar uma série de conceitos que a gente já viu aí nas semanas anteriores. Se você não assistiu nenhuma das semanas anteriores, vão aparecer vários cards ao longo desse vídeo. Principalmente a gente tratou ao longo das semanas anteriores do conceito de limite, né? Também tratou de derivada, mas esse projeto vai ser essencialmente relacionado ao conceito de limite. Então, o que é interessante no projeto 1? O projeto 1 vai apresentar para vocês um paradoxo muito famoso, muito interessante, que é o paradoxo de Zenão. Especificamente, Zenão fez vários paradoxos, tá? E a gente vai falar de um deles, que é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Então, vamos rapidamente aqui dar uma olhadinha, pessoal, nesses nossos slides. Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso ao site, você tem acesso livre e gratuito a todos os materiais, enfim. E aí, se você quiser, você pode ir observando esse material que eu estou usando, você pode fazer uma leitura com calma, com tranquilidade, ou fazer junto com o vídeo, enfim, fica a seu critério. Vamos então ao nosso projeto. Então, basicamente, o projeto 1, essa é uma animaçãozinha que está dentro do nosso Google Colab, que eu expliquei já em aulas anteriores. É esse ambiente maravilhoso aí, livre, gratuito, que você pode desenvolver programas em Python, mas você pode inserir texto, pode inserir imagens para fazer a documentação do código, enfim, é bem bacana, tá? E aí, essa animação, pessoal, é justamente a ilustração desse paradoxo de Zenão. Você tem o Aquiles ali, que é o guerreiro grego, né? E tem a tartaruga, que sempre está um passo à frente, ok? E aí, o que é o paradoxo de Zenão, pessoal? É claro que quando a gente fala de paradoxo, vamos esclarecer o termo paradoxo, né? O que acontece? Você começa com uma determinada premissa, isso te leva a um ponto em que você cai numa contradição, tá? E, obviamente, você tenta, então, buscar qual é o ponto em que seu raciocínio tem alguma falha, ok? Será que foi o que você assumiu inicialmente não é verdade? Então, o que acontece? Esses paradoxos foram criados pelo filósofo pré-socrático, ou seja, antes do filósofo Sócrates, tá? E o nome desse filósofo completo é o Zenão de Eleia, que viveu no século 5 a.C. e produziu vários paradoxos famosos. Esse é um deles que a gente vai tratar, tá? A gente vai tratar de um deles, tá? E aí, principalmente, o que esses paradoxos falavam? Falavam sobre a questão da natureza da mudança e do movimento, ok? Ele argumentava, através desses paradoxos, que o movimento é uma ilusão, né? E isso foi tão impactante que mesmo 2.500 anos depois, um filósofo famoso aqui, o Bertrand Russell, escreveu que os argumentos de Zenão, de alguma forma, forneceram bases para quase todas as teorias do espaço, tempo e infinito que foram construídas desde sua época até a nossa. Então veja que interessante, esse paradoxo tem o papel de reflexão e que ele foi persistindo ao longo do tempo, né? Foi impressionando gerações futuras e trouxe ali a tentativa de construções para resolver esse paradoxo. Foi uma das maiores contribuições aí do Zenão, tá? Então o que acontece? Qual que é o paradoxo? Um dos paradoxos, né, que ele abordou e que a gente vai tratar aqui nesse projeto. É basicamente você tem o Aquiles correndo, né? E aí o que acontece? Ele chega no ponto A, então ele está nesse aqui, Aquiles, né? Só que esse ponto A é onde estava a tartaruga. Então, só que a tartaruga se moveu, porque ela vai andando, né? Ela tem um movimento. Aí fala, não, tudo bem, o Aquiles estava aqui, ele se move para o ponto onde estava a tartaruga, que é o ponto A, só que a tartaruga foi para o ponto B. Ah, não, o que é o próximo passo? O Aquiles sai do ponto A, vai para o ponto B, mas nesse momento a tartaruga já está no ponto C. Aí fala assim: não, 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 espera aí. O Aquiles então sai desse ponto B, vai para o ponto C, a tartaruga está no ponto D. Ou seja, e repara que sempre a tartaruga está andando metade do que ela do espaço, né, anterior que ela tinha andado já, tá? Só que o problema é o seguinte: apesar de ser metade, você vai somando infinitos pedacinhos. E aí que entra o problema, porque nesse raciocínio do Zenão, se eu vou somando infinitos pedacinhos, eu nunca vou chegar a algum lugar. Quer dizer, o Aquiles nunca vai chegar no lugar onde está a tartaruga, porque a tartaruga sempre está um passo à frente dele. Que dá mais ou menos essa imagem aqui, né? Essa animação aqui. Tá? Muito bem. E aí o que, que acontece? Qual é a reflexão que a gente pode fazer, né? Pelo senso comum, a gente sabe de fato que isso não acontece, né? Que o Aquiles vai correr e uma hora vai chegar na tartaruga. Mas quando você faz essa análise do ponto de vista que o Zenão apresenta,
isso parece que a gente cai numa espécie de armadilha, que é o conceito de infinito, né? Quer dizer, se eu der infinitos passos, eu nunca vou chegar a um ponto finito, né? A um lugar finito, a um ponto específico. Então, o que a gente pode imaginar? Que, na verdade, o Aquiles ele tem uma sequência. Isso aqui seria a distância que ele vai chegando, né? Ele está em 0,9 metros, depois 0,99, 0,9999. Ele nunca vai chegar em 1, que seria alcançar a tartaruga, né? Que seria o ponto aqui onde a tartaruga chega, que seria 1 metro, vamos falar aqui, é um ponto de chegada. E aí ele nunca consegue alcançar. Só que isso daqui, que acontece, é uma compreensão limitada do conceito de infinito. E a matemática moderna vai permitir para a gente, pessoal, uma reflexão um pouco melhor que essa, né? Que a gente, de fato, apesar de dar passos cada vez menores, a gente consegue chegar no valor 1 e o Aquiles consegue chegar na tartaruga, tá? Como é o senso comum, de fato. E aí o que acontece, pessoal? Existem outros paradoxos, tá? Que são análogos a esse e que a gente depois vai usar como referência para os nossos testes computacionais, né? Óbvio que seria interessante fazer essa corrida da tartaruga e do Aquiles, mas a gente vai fazer uma simplificação para um paradoxo equivalente na hora de fazer os nossos experimentos computacionais, tá? Então, qual que é esse paradoxo equivalente, que envolve também o infinito? Então, imagina que você tem que atravessar uma sala, certo? Só que primeiro você tem que atravessar metade da sala. Antes disso, você tem que cruzar a metade da distância. Depois que você percorreu a metade, você tem que percorrer a metade da metade. E depois a metade da metade, e assim por diante. Então, qual que seria a ideia aqui? Tá? Então, você poderia fazer uma sequência de distâncias que você é obrigado a percorrer. Então, a metade primeiro, depois a metade da metade, depois a metade da metade, enfim, e vai assim de maneira indefinida. Ou seja, você nunca vai chegar no final da sala, né? Mas o que acontece é que a soma dos termos dessa sequência aqui vai conseguir chegar em 1, tá? E aí o que acontece? Uma coleção infinita de distâncias finitas pode resultar numa distância finita, que nesse caso é a largura da sala. Tá legal? Então, o que acontece, pessoal, é que a gente vai começar na próxima aula a fazer uso de uma série de instrumentos matemáticos que vão nos ajudar a entender melhor como é que a gente pode fazer essas somas infinitas e como é que elas podem gerar valores finitos, que isso é a chave para resolver o paradoxo do ponto de vista matemático, através da argumentação matemática, ok? Poderia fazer uma argumentação diferenciada, mas eu estou usando aqui uma argumentação que é conveniente para o sentido de limite de valores infinitos ou de somas infinitas, ok? E aí que dá um nó na cabeça, meu Deus, e agora como é que eu faço? Não se preocupe, próxima aula a gente vai explicar tudo isso em detalhes. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e vejo vocês daqui a pouquinho na próxima aula, pessoal. Um abraço, até lá. Tchau!